Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-los e convidá-las para a aula de número 111 da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na aula de hoje nós teremos uma história muito interessante, muito instrutiva, acerca do senhor Anton Bell. O senhor Anton Bell, né, espírito suicida, como estamos estudando, nos traz uma história muito interessante, que, sendo um pouco repetitivo, claro, mas que, sobretudo, nos leva a refletir o quanto a nossa vida, o encadeamento das nossas vidas, né, ou seja, as múltiplas reencarnações, elas estão interligadas. O que nos faz refletir quanto à responsabilidade que precisamos ter agora, a importância dessa encarnação agora em que estamos tendo, porque erros e acertos nessa encarnação repercutirão na próxima encarnação também. Bom, vejamos aqui. Vamos ver, é o senhor Anton Bell. O senhor Anthony Bell, Antoine, na verdade, né, em francês, é Antoine Bell. Ele era um guarda-livros numa casa bancária do Canadá. Enfim, era um funcionário de um banco do Canadá. Suicidou-se em 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, doutor em medicina e farmacêutico, na mesma cidade, nos deu, por sua conta, as informações seguintes, né, acerca do Sr. Antoine Bell. Eu conhecia Bell há mais de 20 anos, era um homem inofensivo e pai de numerosa família. Há algum tempo imaginou ter comprado veneno em minha casa e que dele se serviu para envenenar alguém. Olha só, o senhor Antoine Bell achava na cabeça dele de que ele tinha comprado veneno para matar alguém. Frequentemente vinha suplicar-me para dizer-lhe em que época lhe vendera e se entregava então a transportes terríveis. Perdia o sono, acusava-se, batia no peito. Sua família ficava numa ansiedade contínua das 4 horas da tarde até as 9 horas da manhã, momento em que entrava na casa bancária, onde tinha seus livros de maneira muito regular, sem jamais cometer um único erro. Tinha o costume de dizer que um ser que sentia nele fazia-o ter a sua contabilidade com ordem e regularidade. No momento em que ele parecia estar convencido do absurdo de seus pensamentos, exclamava: "Não, não, quereis me enganar, eu me lembro, isso é verdade." Ou seja, ele ganhava lucidez, mas quando ganhava a lucidez de que não havia feito nada na encarnação presente dele, ele logo se arrependia da lucidez da consciência e mergulhava numa espécie de alucinação, dizendo: "Não, não, eu sou o culpado." Bom, Antoine Bell foi evocado em Paris em 17 de abril de 1865, a pedido do amigo. Foi feita a evocação, através da qual o senhor Antoine Bell respondeu: "Que quereis? Fazer-me sofrer um interrogatório? É inútil, eu confessarei tudo." Ao qual a sociedade responde, né? Está longe de nosso pensamento querer vos atormentar com perguntas indiscretas. Desejávamos unicamente saber qual é a vossa posição no mundo em que estáis e se podemos vos ser úteis. Aí a resposta, né, dele: "Ah, se o podeis, por isso vos seria muito, muito reconhecido. Tenho o horror do meu crime e sou muito infeliz." Terceira pergunta: nossas preces, disso temos esperança, abrandarão as vossas penas. Parecei-nos, de resto, em boas condições. O arrependimento já é um começo de reabilitação em vós. Deus, que é infinitamente misericordioso,
tem sempre piedade do pecador arrependido. Orai conosco. Aqui foi feita a prece, né? A bonita prece, e muito útil, né? A prece feita aos suicidas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? A prece é mais ou menos assim, acho que vale a pena. Né? Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias, mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre a alma de Antoine Bell. Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento de sua falta e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam, de novo, levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos, e não permanece fechado, senão para os corações endurecidos. E aí, né, a sociedade prossegue no diálogo. Né? Agora quereis nos dizer de qual crime vos reconheceis culpado? Ser-vos-á tida em conta essa confissão feita com humildade? A resposta dele, né, do senhor Antoine Bell. Deixai-me primeiro vos agradecer a esperança que acabais de fazer nascer em meu coração. Ai de mim! Há muito tempo eu vivia numa cidade da qual o Mar do Sul banhava as muralhas. Amei uma jovem e bela criança que correspondia ao meu amor, mas eu era pobre e fui repelido pela sua família. Ela anunciou que iria desposar o filho de um negociante cujo comércio se estendia além dos 2 mares, e fui repelido. Louco de dor, resolvi tirar-me a vida depois de saciar minha vingança, assassinando o meu rival odiado. Os meios violentos, todavia, me repugnavam. Eu tremia à ideia desse crime, mas o ciúme me dominou. Na véspera do dia em que a minha bem-amada deveria ser dele, ele morreu envenenado pelos meus cuidados, achando este meio mais fácil. Assim se explicam essas reminiscências do passado. Sim, já vivi e é necessário que viva ainda. Oh, meu Deus, tende piedade de minha fraqueza e de minhas lágrimas. Deploramos essa infelicidade que retardou o vosso adiantamento e vos lastimamos sinceramente, mas, uma vez que vos arrependestes, Deus terá piedade de vós. Dizei-nos, eu vos peço, se executastes o vosso projeto de suicídio. Não, confesso com a minha vergonha que a esperança retornou ao meu coração. Queria desfrutar o preço de meu crime, mas os meus remorsos me traíram. Expiei pelo último suspiro esse momento de alucinação. Enforquei-me. Tinhas consciência dessa má ação na vossa última existência? E aí a resposta dele: somente nos últimos anos de minha vida, e eis como. Eu era bom por natureza, depois de submetido, como todos os espíritos homicidas, ao tormento da visão contínua de minha vítima, que me perseguia como um remorso vivo. Disso me livrei depois de muitos anos pelas minhas preces e o meu arrependimento. Recomeçava a vida uma outra vez, e a última, e atravessava pacífico e tímido.
tinha em mim uma vaga intuição de minha fraqueza nativa e de minha falta anterior, da qual conservei a lembrança latente. Mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai de minha vítima, não teve grande dificuldade para se apoderar de mim e fazer reviver em meu coração, como num espelho mágico, as lembranças do passado. Alternativamente, influenciado por ele e pelo guia que me protegia, eu era o envenenador ou o pai de família que ganhava o pão de seus filhos com o seu trabalho justo. Fascinado por esse demônio obsessor, fui por ele impelido ao suicídio. Sou muito culpado, é verdade, porém menos do que se o tivesse resolvido eu mesmo. Os suicidas de minha categoria e que são muito fracos para resistirem aos espíritos obsessores são menos culpados e menos punidos que aqueles que se tiram a vida pelo único fato da ação de seu livre-arbítrio. Orai comigo, pelo espírito que me influenciou tão fatalmente, a fim de que ele abdique de seus sentimentos de vingança, e orai também por mim, a fim de que adquira a força e a energia necessárias para não mais falir à prova do suicídio por livre vontade, a qual me submeterei, dizem-me, na próxima encarnação. Muito interessante, olha só, quem se vingou dele não foi nem o espírito do jovem que ele matou, foi o espírito do pai dele, vingativo, que tornou-se obsessor. Incrível, né? Muito incrível. Agora a sociedade dirige-se ao guia do médium, né? Pode um espírito obsessor realmente levar o obsidiado ao suicídio? Entendamos a resposta. Seguramente, porque a obsessão, que é ela mesma um gênero de prova, pode revestir todas as formas, mas não é uma desculpa. O homem tem sempre o seu livre-arbítrio e, por consequência, está livre para ceder ou resistir às sugestões das quais é alvo. Quando ele sucumbe, é sempre pelo fato de sua vontade. O espírito tem razão, de resto, quando diz que aquele que faz o mal pela instigação de um outro é menos responsável e menos menos punido que aquele que o comete, né, por seu próprio impulso, mas não está inocentado, porque desde o instante que se deixa desviar do caminho reto, é porque o bem não está ainda fortemente enraizado nele. Como ocorre que, apesar da prece e do arrependimento que tinham livrado esse espírito do tormento que experimentava pela visão de sua vítima, ainda fora perseguido pela vingança do espírito obsessor na sua última encarnação? Afinal de contas, o senhor Antoine Bell já havia se arrependido, né? Ele tirou a própria vida e agora estava numa encarnação vivendo bem, vivendo justamente, fazendo o bem, né? Veja a resposta do guia do médium, né? O arrependimento, vós o sabeis, não é senão a preliminar da reabilitação, mas não basta para livrar o culpado de toda a pena. Deus não se contenta com promessas, é necessário provar por seus atos a solidez do retorno ao bem. Por isso, o espírito é submetido a novas provas que o fortifiquem, ao mesmo tempo que fazem adquirir um mérito a mais, quando delas sai vitorioso. Será o alvo da perseguição dos maus espíritos, até que estes o sintam bastante forte para lhes resistir. Então eles o deixam em repouso, porque sabem que as suas tentativas seriam inúteis. Ou seja, é incrível, somos nós que atraímos, são as nossas tendências, os nossos pensamentos, palavras e ações que atraem os maus espíritos, ou os bons espíritos, dependendo da nossa conduta, né? Incrível. E aí tem uma nota do Allan Kardec, onde ele maravilhosamente nos explica o seguinte: estes últimos casos, esses últimos exemplos, nos mostram a mesma prova se renovando em cada encarnação, por tanto tempo quanto nela se sucumba. Antoine Bell nos mostra, por outro lado, o fato não menos instrutivo de um homem perseguido pela lembrança de um crime cometido numa existência anterior,
como um remorso e uma advertência. Vemos por aí que todas as existências são solidárias umas com as outras. A justiça e a bondade de Deus revelam-se na faculdade que deixa ao homem para se melhorar gradualmente, sem jamais fechar-lhe a porta de resgate de suas faltas. O culpado é punido pela sua própria falta, e a punição, em lugar de ser uma vingança de Deus, é o meio empregado para fazê-lo progredir. Não é à toa que Jesus Cristo nos recomendou, né? Vigiai e orai sempre. E que lição, que aprendizado, né? Vivamos então a boa vida. Façamos o que é certo sempre, desde já. Olha, não vamos mais perder tempo em em contrair inimizades, em tratar mal o próximo, tratar mal a natureza. Vamos construir amigos, vamos construir entendimento, solidariedade, fraternidade. Eu sei que é difícil, somos seres fracos ainda, mas vamos trocar a má conduta pela boa conduta, como nos ensinou aqui a experiência do senhor Antoine Bell. As nossas vidas estão entrelaçadas nas múltiplas encarnações que tivemos, encarnações, reencarnações, e nas reencarnações que teremos doravante também. Portanto, é preciso encararmos a vida e vivermos a nossa vida com muita atenção aos conselhos de Jesus Cristo, com muita atenção ao que a doutrina espírita nos ensina, e convivermos fraternalmente uns com os outros. Foi essa a lição da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí nos comentários. Amemos-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração de todas e todos, e até a nossa próxima videoaula. Tchau!